Lembra quando na época da escola você tinha que apresentar trabalho na frente da turma toda? Eu era aquele cara que tinha muita vergonha. Dava um frio na barriga, meu rosto ficava vermelho, quente. Se tu botasse a mão assim, dava pra sentir, parecia que eu tava com febre. Mas na minha cabeça eu imaginava uma apresentação incrível. Na minha cabeça eu falava como se eu fosse um palestrante motivacional internacional de um TED Talk. Mas quando chegava na hora, das duas uma, ou me dava um branco e eu ficava gaguejando, ou eu falava tudo muito rápido que ninguém entendia nada. Isso porque eu ficava muito nervoso, né? Com essa coisa toda de ficar lá na frente pra falar pra um monte de gente. Inclusive, se eu tivesse a chance de colocar uma pessoa no meu lugar pra falar ali, né? Que às vezes você tinha que escolher um representante, eu deixava outra pessoa aí. Mesmo sabendo que eu poderia saber mais do conteúdo do que aquela pessoa. Eu sabia que isso ia acontecer. Ou ia ficar gaguejando, né? Ia dar um branco, ou então eu ia falar tudo muito rápido, ninguém ia entender nada, e iam pedir pra eu ficar repetindo, e aquilo ali ia me deixando cada vez mais com vergonha, mais vermelho, mais quente, né? Pô, nada a ver, não ia fazer isso. E essa é a pior coisa que uma pessoa pode fazer, que é fugir daquilo que tá com medo. Porque sempre que você justifica o seu medo, você confirma a existência dele. Quanto mais você esquivar daquilo que você tá sentindo medo, daquilo que você tá com medo de fazer, mais o seu cérebro vai achar que fazer isso é bom, e aí você vai fixar essa atitude, né? Você vai fixar esse comportamento. Tô parecendo até o Wesley de lá no Gary falando esse negócio aqui, né? Mas é sério, essa insegurança, ela faz você perder várias oportunidades. Você pode perder a oportunidade aí de desenvolver uma nova habilidade, de melhorar profissionalmente, de conseguir uma namorada. Cara, isso pode travar uma vida inteira. E essa parada desse medo de falar em público aí, às vezes não precisa nem ser muita gente não, às vezes você não consegue falar com uma pessoa. Imagina só, tem gente que o chefe quer falar com ela, fala assim, ó, mais tarde passa lá na minha sala. O cara já viaja, já pira, ele começa a evitar, começa a pensar um monte de coisa, acha que vai ser demitido, entra numa paranoia muito doida. E aí quando vai ver nem era nada demais, pô. Às vezes é até pra parabenizar o trabalho que você fez. Tem gente que se esconde na rua quando vê algum conhecido vindo só pra não ter que cumprimentar. Eu sou esse tipo de gente. É porque eu não quero ter que parar pra ficar jogando conversa fora, né? Falando besteira. Ainda mais se a pessoa for chata. Aí é que eu não me escondo mesmo. Mas tem gente que evita porque na verdade não se sente à vontade, né, de conversar com outra pessoa, né? Tem uma certa fobia social às vezes. Esses dias eu vi um comentário num vídeo de um cara que ele ficava na porta de casa esperando o vizinho dele sair de casa e ir embora pra ele poder sair só pra não ter que cumprimentar o vizinho. Mas aí das duas uma, né? Ou ele tem esse problema mesmo, ou o vizinho dele deve ser muito chato. Também tem isso, tem que levar em consideração. Mas por que eu tô falando isso tudo pra você? Porque eu levei 3 anos para conseguir ter coragem de sair do meu trabalho no supermercado e trabalhar 100% com digital. Eu poderia ter feito isso antes? Poderia. Mas por que eu não fiz? Porque eu estava inseguro. Eu achava que não sabia muito, eu ainda não tinha tanto resultado assim, não tinha muita experiência. E o que me fez aproveitar a oportunidade quando ela surgiu na minha frente? Foi justamente todo esse processo de não fugir do medo, de continuar fazendo mesmo sem ter a certeza de que está fazendo tudo certo, de não sabe se conhece todos os processos ainda, né? No início é bem assim. O tanto de tombo que eu levei me deixou calejado para continuar seguindo em frente. Eu vou te falar, a primeira oportunidade que apareceu para mim não foi tão fácil assim não. Eu tinha que sair do estado onde eu morava, ir para um outro lugar que eu não conhecia, levar a minha esposa e o meu filho, que já tinha nascido, junto comigo, sem ter a certeza de que alguma coisa ia dar certo. Mas eu sabia que se eu não abraçasse essa chance de vencer esse medo, né, eu não ia sair do lugar, eu ia continuar ali onde eu tava. Então, cara, moral da história, às vezes você precisa dar um salto de fé. Às vezes você precisa fazer as coisas que você tá evitando fazer. Você precisa vencer esse pensamento que tá aí dentro de você, tá falando pra você evitar o desconforto, pra você evitar a exposição, pra você evitar essa situação que vai te fazer sentir uma vergonhinha, sabe? É só assim que você faz a vida andar, cara, não tem jeito. Só não vai fazer isso aí com risco de vida real, né? Sei lá, tipo, vou pular do avião porque o Drake falou que eu tenho que vencer o meu medo de altura. Porra, aí também não, né? Pelo amor de Deus. Já pensou que hoje, de repente, você podia estar ganhando dinheiro na internet? Você poderia ter um monte de gente que te admira. Poderia estar ajudando a galera da sua área a se desenvolver melhor profissionalmente. Você podia estar vendendo algum produto, oferecendo algum serviço, sei lá, cara. Você podia estar fazendo alguma coisa, mas não tá fazendo porque tá com medo, tá inseguro. Enfim, se você achar que fez sentido isso que eu falei pra você aqui, me segue aqui no perfil. Vamos conversando, você vai conhecendo meu trabalho, minha filosofia, a forma como eu penso. E quem sabe daí um dia você pode até, sei lá, contratar uma consultoria comigo, né? Uma prestação de serviço, beleza? Valeu!